vou até tentar manter em poucas palavras o meu comentário, porque a Ana me passa a palavra até numa questão que me é muito cara e muito estimada, mas eu vou tentar ser mais curto, para que todos tenhamos podido falar, para passar a pergunta para vocês, porque a gente quer muito saber a opinião de vocês, até porque é um centenário de um grande mestre, é uma obra que se retroalimenta através do olhar de vocês, ela nunca se cansa. Se as perguntas são difíceis e talvez afastaram algumas pessoas, ao mesmo tempo e por outro lado elas se reaproximam e elas se reiniciam. Há muitos alunos de cinema aqui, há realizadores e realizadoras, e nós temos também essa troca, que o filme ele não é isolado. Então, a Ana, ela traz para mim a palavra na questão da performance, na performatividade da morte, ou pelo menos da representação dela em relação à morte. Então eu queria concentrar minha fala nessas duas questões. A primeira é na questão de como se dá no Bergman, principalmente em alguns filmes-chave, a construção narrativa através da alegoria. A construção alegórica nele, e eu acho bem importante a gente falar disso agora, logo no momento em que o Oscar dá o prêmio de melhor filme para A Forma da Água, reverenciando e referenciando a fantasia, referenciando um cinema fantástico, porque a gente pouco reconhece, o cinema fantástico acaba ganhando muito uma imagem de primo pobre do cinema, mas os grandes cineastas usaram e muito da chave do fantástico, mesmo que em maior grau ou menor grau, desde o maior grau como 2001, Odisseia no Espaço, que usa daquela distopia, do revisionismo histórico, para ir do homem primata para aquele espaço sideral, a Bergman e Tarkovsky, que usavam a chave da alegoria, do que a própria Bíblia, que começa o filme, também se usa, porque a forma bíblica não se chamaria alegoria, mas se chamaria parábola, que é uma mesma chave de uma questão fabular da alegoria. Você pode brincar da abstração da realidade através do que uma metáfora de uma simbologia possa significar. Mas ao mesmo tempo a história dele é extremamente calcada na realidade. Eu não fujo da palavra dos meus colegas, porque se você tirar a morte do filme, o filme ainda assim é um filme sobre a peste. O filme ainda assim é um filme que se encaixa perfeitamente numa reconstituição de época, de uma paranoia em relação à morte ser inevitável através de um castigo que muitos associaram ao pecado contra Deus. Então nós pecamos por causa das invasões bárbaras, porque nós tentamos dominar todo o Oriente Médio, porque nós contrapusemos a nossa crença, o nosso credo contra o outro, então nós dissemos que o outro estava errado, tentamos exterminá-lo, pagamos por isso por causa da peste, então nós temos que voltar à origem, voltar ao eu. E uma coisa que eu adoro nessa chave alegórica do Bergman é que, apesar até dele autorreferenciar um dos outros filmes dele mais assumidamente alegóricos, que é o Morango Silvestre, porque ele brinca, enquanto o Morango, no próprio filme do Morango Silvestre, é como se fosse aquela Madeleine do Marcel Proust, que através de um objeto ele lembra de todas as memórias de vida dele e elas voltam a se materializar em comum acordo com aquela realidade que aceita a abstração dela. Aqui nós não temos o Morango como essa chave da lembrança. Na verdade, o Morango é a construção de uma nova memória. Ele diz: eu vou querer lembrar deste momento, eu vou me esforçar para lembrar dele, porque ele me trouxe paz. E talvez aqueles artistas lembrem daquele contato com aquele mero mortal que a arte conseguiu transcender a vida naquele momento para ele através daquele morango. Mas eu diria que a Madeleine nesse filme não é o morango, e sim a peste. Através do encontro com a morte, essa que eles não conseguem evitar, eles conseguem a liberdade da vida. Porque eles revêem toda a vida deles, eles conseguem recuperar aquilo que eles haviam perdido na essência e tentar entender por que eles não conseguiam fugir da morte. E uma coisa que eu gosto é que, se você tirar a abstração, a questão do fantástico, ainda assim você está falando da identidade, da reivindicação da autoidentidade. Essa frase do Max von Sydow diz claramente isso. Ele diz para a personagem Vivi Anderson: então, eu estou convivendo com um estranho. Aí ela diz: o seu escudeiro? E você pensa que ele vai dizer não, com a morte, né? Ele vai admitir que ele está conversando com a morte. Ele diz: não, comigo mesmo. Ele reconhece que a morte é ele mesmo. Ele reconhece que, assim como a bruxa, a personagem da bruxa, entre aspas, ela também reconhece a mesma coisa. Ele diz: você conversou com o diabo? E ela diz: você não está vendo? Olha no meu olhar, está aqui dentro. Em nenhum momento ele admite que Deus, diabo ou a morte são personagens externos ao eu. Todos admitem que é
o eu. E você só consegue encontrá-los ou dominá-los por si próprio quando você olha para dentro. Então, essa chave da performance vai se complementar com uma escolha de linguagem que eu amo em Bergman. Ele se liberta do contraplano. Como assim? Óbvio que o filme tem plano e contraplano. Mas se vocês perceberem bem que é uma herança do teatro que ele adora, que a performatividade, que é uma palavra-chave que a gente estava falando aqui, entra muito na construção narrativa do cinema do Bergman, apesar de ele ter grandes enquadramentos, grandes ângulos e planos que ele planeja muito bem, você tem uma naturalidade em que o ator, mesmo com tanta severidade de enquadramento, tem liberdade. Aonde tem liberdade? Quem aqui é ator, e nós temos alguns artistas aqui presentes, sabe o quanto é válido e o quanto é útil o outro ator estar no seu plano. O contraplano, dependendo do diretor, corta o outro artista. Ele pode aparecer, vamos lá, Marcelo, eu e você exemplificar, com a câmera no ombro. Vai ficar uma merda essa atuação. E o Marcelo vai me dar, né? Calma aí. Calma aí. Nós estamos de frente um pro outro. Então, eu posso te dar segurança por estar no plano, porque o plano está no meu ombro, e você vai estar falando para a câmera, mas você vai sentir firmeza, porque eu estou reagindo à sua atuação. Você pode estar falando aqui para mim, mas você está trazendo a morte. A câmera não está me vendo, eu posso estar assim para você, ó. Claro, existe uma presença física. A câmera não está me vendo, mas existe uma presença física, ele sente a minha reação. O que o Bergman faz, não, é incluir na maioria dos planos, ambos no mesmo plano. Então você tem a reação imediata dos artistas no mesmo plano. Mesmo quando ele cria um plano e contraplano, como por exemplo, quando a carroça divide aquele ato em que o artista disputa pela amante com o marido dela, você vê o plano e contraplano formado. Mas outros artistas estão dentro daquele mesmo plano, como se fosse Cyrano de Bergerac. Ele está falando, soprando no ouvido dele. E ele repete a frase. Aquele contraplano dentro do próprio plano para inspirar a atuação do artista é algo tipicamente bergmaniano. Ele é severo em relação ao enquadramento dele, mas ele dá liberdade de um plano conjunto ter a atuação dentro do mesmo plano. Nós podemos reagir uns aos outros. E isso é uma questão que ele traz da extrema segurança que ele tem teatral. Só para encerrar, para eu poder também passar a palavra para vocês, se o Cota quiser falar mais alguma coisa, eu queria só fazer uma chave em relação à representação feminina, até para tantas mulheres aqui presentes. O Bergman é conhecido como um dos maiores construtores de grandes personagens femininas, não aqui, obviamente. Gente, vamos ser sinceros, dá o braço a torcer, né? A representação feminina aqui é péssima. Mas por quê? Porque nós estamos falando da Idade Média. A Idade Média é que ele está fazendo uma crítica, ele também não é uma anta. Ele sabe exatamente qual era o direito de uma mulher naquele momento. Então, quando ele traz a personagem da bruxa, que, entre aspas, é a personagem feminina mais complexa ali dentro, não pensem que dentro da psicanálise ele também não está falando da paranoia e da histeria que durante os séculos anteriores eram tão apregoadas à mulher. Como? Por exemplo, quando o marido, o artista marido, vê a primeira visão dele com a Virgem Santíssima e o menino, que ele praticamente está prevendo o final do filme, ele está dizendo que eles irão ser salvos pelo expiação do pecado original, né? O batismo, né? Jesus Cristo é batizado, então você vai ter naquele menino e naquela mulher a salvação da peste, eles não irão morrer no final, é a primeira visão que ele tem. Aqui ele vai correndo na carroça acordar. Ele poderia acordar tanto a esposa, quanto... Você ainda está no papel da mulher, entendi. Quanto o melhor amigo. Mas não, ele só acorda a mulher, o amigo continua dormindo apagado. Por que a mulher? Porque quando ele tem uma visão, quando ele se acha louco, ele acorda a mulher. Porque a mulher vai compadecer, ser mais solidária, entender porque é a esposa dele, ou porque o Bergman também está testando a nossa teoria da psicanálise, em que é mais fácil que a mulher entenda a acusação de histeria, que ele próprio estaria se auto-apregoando pela visão que ele teve, assumindo a loucura, porque a mulher geralmente é acusada de ter as visões. A bruxa vai ser acusada de ter as visões. Então aquela mulher que é mais próxima da alegação de histeria, por favor, diagnóstico completamente superado, que jamais existiu de fato, só estou repetindo um arquétipo social que foi repetido durante muito tempo, aquela bruxa está mais próxima da realidade do que todos ali. Por quê? Porque ela é aquela que admite que ela entendeu que a força que estão acusando ela não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. E ela doma e tem total controle. E que quando ela encontra aquele vazio, eles dizem, ela olhou o vazio. Na verdade, ela não está olhando para fora, ela está olhando para dentro. Ela foi a primeira a se encontrar ali, de fato.
E eles só se encontram porque o personagem do Tom Siddle consegue ter aquela troca com ela. Então, quando a gente fala dessa abstração, dessa fabulação da alegoria, alegórica, a força de poder que esses personagens fictícios fantásticos têm são reconhecidas até hoje. Não pensem que não é o contrário, quando existe uma reivindicação no extracampo, de nós temos, por exemplo, o Von Sydow participar de Game of Thrones, logo um personagem que tudo vê, e que vai passar para o personagem do garoto chato, Bran Stark. Ele morre, gente, vamos convir. A forma de ver a tudo. Esse ver a tudo é uma continuação do personagem templário dele aqui, procurando e indagando, e a morte diz, nossa, você tem que toda hora perguntar? Sim, porque esse é o nosso dever como ser humano, questionar. E só questionando a gente sabe que está vivo. Então, quando esse personagem volta a aparecer em Game of Thrones, reiterando o que ele, uma carreira extensa, fala no extracampo, volta em Star Wars para ser o primeiro a morrer nas mãos logo do novo vilão no Despertar da Força. Vocês não vão esquecer que ele é o primeiro velho a morrer, né? Então, por que ele morre ali? Porque Star Wars é todo calcado na Bíblia, gente. Star Wars, assumidamente pelo George Lucas, é o revisionismo do Messias, daquele que irá salvar a todos, do Jesus Cristo, do profeta. Nós sabemos que o Luke Skywalker é uma revisão de Cristo. O próprio George Lucas revê isso. Então, quando a gente tem aquele novo anticristo, né? O Ben, o personagem, o novo vilão da série, o Kylo Ren, matar o Max von Sydow naquele início, é ele tendo totalmente de novo uma mensagem do extracampo de um reencontro com a morte, aquele cavaleiro templário, numa última mensagem, sendo novamente conectado a um cinema fantástico. Não é à toa que ele é chamado ainda por esses personagens, porque ele ainda é ligado a uma reivindicação desse extracampo da carreira dele. Ao mesmo tempo, a representação feminina que eu estava falando antes, que temos inúmeras questões, que eu gostaria de mencionar só uma, que esse ano nós vamos poder ver a estreia do documentário Ingmar Bergman. Acho que a tradução não existe ainda no Brasil, mas vai ficar a tradução livre. O Gênio Definidor, The Defining Genius, que é um documentário dirigido pela Margaret von Trotta, que a mostra na Caixa Cultural também está fazendo uma retrospectiva da carreira dela. É uma diretora alemã que diz que o Bergman era um dos maiores ídolos da vida dela, justamente pela construção de representações de personagens femininas em outros filmes que não esse, como Persona, como Gritos e Sussurros. E ela fez um documentário que vai ser lançado esse ano, justamente reavaliando o mestre dela, fazendo toda uma revisão da carreira dele logo no centenário. Estou ansioso para ver esse documentário que vai estrear esse ano. Mas é curioso, você está falando que o filme não tem tanta representação feminina, a gente falou muito da figura da bruxa, né? Então, ela Não, era melhor. da menina também, a que é salva pelo estudeiro. A dona Lindborn. Eu não lembro o nome dela, mas é ela que oferece, quando aparece justamente aquele ex-professor que vira o ladrão, né? E ele aparece com a peste já no final. É ela que quer oferecer água, quer dizer, a mulher oferece No silêncio ela tem uma construção. E no final, ela que vê a morte e sorri para a morte. O estilo dela é de emoção. Mas